Eu passo a palavra agora ao professor Alexandre de Michele. O professor é consultor e pesquisador na área de governança corporativa, professor da Universidade de São Paulo e da FECAP. Bom, boa noite a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da professora Luciana Ramos, em nome aqui da Direito GV, saudar os colegas aqui da mesa, nossa moderadora, dizer que é uma enorme, realmente, alegria vir aqui sempre no Direito GV, já um histórico aí de longa data de relações, eu me sinto realmente em casa aqui na escola. Eu estava pensando, né, você falando dos eventos, a primeira vez que eu participei de um evento aqui foi em 2005, em um evento de governança corporativa em empresas estatais. Então, e hoje a gente volta a discutir a questão das estatais. Então, de certa forma, a gente está andando em círculos, né, em alguns aspectos, mas em outros não, porque também agora eu vejo, por exemplo, que eu estou pela primeira vez numa mesa só com mulheres, o que é ótimo, porque há 10 anos atrás eram só homens. E eu sou suspeito para falar, porque faço parte aqui do núcleo de Direito e Gênero, também da escola, e sou entusiasta aí do tema. Então, acho que algumas coisas estão avançando, né? Outras nem tanto. Então, mas tem que olhar o lado bom aí da história. Então, gostaria de dizer que, novamente, que é um prazer. E esse tema, né, da governança corporativa e corrupção é um tema essencial para todos nós, porque todos nós somos afetados pela qualidade do governo das organizações empresariais, né? E, infelizmente, algumas empresas, né, muitas, aliás, de grande porte, esqueceram essa mensagem aqui do nosso querido Peter Drucker, de que um negócio sadio não pode existir numa sociedade doente. E a verdade é que hoje a gente está passando por um momento aí de baixíssima credibilidade do ambiente empresarial perante a sociedade, não é exclusividade do Brasil, uma questão mais ampla, né? Por exemplo, tivemos aí o grande escândalo da Volkswagen, né, no ano passado, que muitos acompanharam, enfim, desde a crise financeira global e antes disso. Então, é uma questão maior essa baixa credibilidade do ambiente empresarial, mas vamos nos concentrar aqui no caso brasileiro. E a verdade é que nós temos, e a palavra é essa, sido bombardeados, né, com inúmeros casos, quase que diários, de desgoverno no ambiente empresarial, envolvendo condutas antiéticas e ilegais. E aí, só para refrescar um pouquinho a memória, tem aí algumas notícias que todo mundo conhece bem, né, que estou passando aí. Enfim, tem um lado bom da coisa, né, quer dizer, desde 2014... mais de 10 diretores-presidentes, mais de 10, dos maiores grupos privados brasileiros foram presos, e não apenas por 1 ou 2 dias, o que é um bom sinal. Ali vocês estão vendo 2 deles, né? Inclusive ali o nosso querido Marcelo, ali, o Marcelinho, e outro aqui, por exemplo, que é um sujeito que era do Novo Brasil, né? Esse novo capitalismo, sempre com o discurso de meritocracia, mercado, mas sempre abraçado ao velho Estado brasileiro, né? Então, inúmeros casos aí de corrupção, casos de fraudes, né? Inclusive que muitas empresas que vieram ao mercado e que logo depois reportaram rombos enormes, como o Pan-Americano, Cruzeiro do Sul, a Grenco, aí uma zona cinzenta que ainda está em andamento, né? Ponto de interrogação, mas com vários indícios fortes de problemas, né? Pelo menos muitos investidores se sentiram fraudados, que eu acho que isso que é o que importa, das empresas X, todas no novo mercado. Esse caso enorme de evasão fiscal, né, envolvendo os maiores grupos brasileiros aí, e muitos outros. E, no final das contas, o tempo aqui é curto e eu tenho 3 mensagens para vocês. 3, basicamente. Primeira mensagem, né, e essa mensagem ela deriva de uma análise, obviamente, integrada, profunda de todos esses casos, né? A primeira coisa é que esse problema, tudo que a gente está vendo, não é resultado de algumas poucas maçãs podres. Eu posso ficar em pé? Porque é a primeira vez que eu apresento um PowerPoint sentado, isso está me dando um pouco de aflição. Enfim, então esse problema, esses escândalos não são resultado de algumas poucas maçãs podres. Vamos parar com essa história de pessoas boas e ruins, que é uma questão de caráter, que se fosse uma pessoa de caráter ali, a coisa não teria acontecido. A questão é muito mais ampla do que isso, né? O que a gente tem que entender é isso, é que essas companhias desenvolveram um sistema de governo disfuncional e que induziu muitas pessoas comuns, como nós, como qualquer um de nós que poderia ser, sem nenhum tipo de desvio de personalidade, a se tornarem eticamente cegas. E existe um processo, que é o processo de murchamento ético, né? Que mostra como essas pessoas podem
ou vir a tomar decisões antiéticas ou ilegais, ou vir a se omitir e aceitá-las, né? No sentido de que você vê o que quer ver, não vê o que você não quer ver, e você se omite dentro de uma situação. E aí tem um campo interessantíssimo, novo, né, da ética comportamental, que procura, com experimentos com pessoas reais, né, como nós, entender como é que as pessoas se comportam quando expostas a decisões ou a situações que têm implicações sobre terceiros, implicações éticas, e esse mesmo campo estuda também por que pessoas boas fazem coisas ruins. E o resultado é o seguinte: no final das contas, as pessoas murcham eticamente, se tornam eticamente cegas, porque elas são objeto de um conjunto de pressões do contexto ao qual elas estão inseridas, e é uma dinâmica temporal perversa. Então, aqui a gente tem um executivo, que poderia ser qualquer um de nós, e existem 3 camadas de pressões que afetam qualquer indivíduo. Primeiro, sem dúvida, é o contexto imediato, é o dia a dia. Então, a primeira fonte de pressão, é óbvio, é da liderança. A moralidade das pessoas, muitas vezes, derrete quando ela recebe uma ordem. Né? Faça isso. Então, o que vem de cima influencia demais o comportamento, mesmo de quem tem bons valores ou quem está com uma boa predisposição inicial. A segunda é a força que vem do lado, a pressão do lado, dos pares. Eu estou na minha área, todo mundo faz isso. Eu comecei a trabalhar aqui, sempre foi assim. E nós somos criaturas, animais sociais, que temos uma tendência enorme a ir com o grupo, fazer parte do time. É ou não é? Então, o meio onde a gente está ali no dia a dia influencia demais o nosso comportamento. É muito complicado você ir lá e subir em cima da mesa e falar: eu sou ético, não vamos fazer isso. É fácil falar aqui. Né? Terceiro, é a pressão não do que vem de cima ou do lado, mas do que vem de dentro, de nós mesmos. Existe uma área chamada de role morality, é a moralidade do papel, isto é, a gente muda o nosso comportamento em função do cargo ou do papel social que é esperado de nós. Então, por exemplo, agora eu me tornei diretor de uma empreiteira. O que é esperado do meu papel como diretor de uma empreiteira? Será que não é ganhar contrato a qualquer custo? Eu me tornei diretor de uma Petrobras. Será que o meu papel agora não é compatibilizar demandas políticas com questões técnicas? Eu me tornei político. Será que o meu papel não é realmente mentir, ser temido e etc.? Então, a gente começa a representar um papel, muitas vezes, porque é o que é esperado de nós, né, do nosso cargo. Esse é o contexto imediato. Só que existe o contexto maior, que é o organizacional. Então, as empresas criam verdadeiras realidades paralelas que induzem comportamento. E esse contexto organizacional tem vários fatores já identificados com comportamentos ilegais e antiéticos. O primeiro, óbvio, metas irrealistas. Eu quero que você atinja a meta a qualquer custo. E aí, quando a meta é irrealista e você tem que atingir a qualquer custo, não adianta o sujeito vir aqui, ou alguém de outra área de compliance, mas eu quero que você cumpra o código de conduta. Quando as duas coisas entrarem em conflito, o que vai prevalecer? É a meta, tem que chegar na meta. Aliás, por falar em meta, o sistema de incentivo que é gerado em muitas empresas, que é baseado só em dinheiro, em resultado, olha, eu quero uma margem de tanto, eu quero um crescimento de tanto, é um sistema muito perigoso, porque quando você dá um número para a pessoa, ela cria a chamada visão de túnel. Ela vai chegar naquele número. E o que tiver fora daquilo, literalmente, que se exploda. Porque eu quero chegar naquele número. E aí a ética vai para o espaço. O terceiro elemento ali é um sistema de avaliação de desempenho que promove um ambiente darwinista. É o tal do vencedor leva tudo. The winner takes it all. Então, é aquele assim, olha, a gente tem um ambiente, vamos tirar os piores, ficar com os melhores, e isso daí fomenta, obviamente, muitos comportamentos antiéticos e ilegais. Ninguém quer se ver como fracassado. Ninguém quer ser a pessoa mal avaliada do grupo, né? E a linguagem, que é pouco observada. Uma linguagem muito eufemística, por exemplo, no caso das Siemens, na década passada, só para mostrar que isso não é uma exclusividade nossa, a propina, né, era chamada internamente nos relatórios de custos de negócio, e as pessoas que recebiam suborno eram chamadas de consultores de negócio. Ela contratou 2.600 consultores. Não, estou contratando um consultor. Né? Uma linguagem de guerra que tem que sobreviver, e na época da guerra vale tudo, e assim vai. E, mais amplo ainda, o contexto social. As empresas não estão no vácuo, elas estão dentro de diferentes ambientes, sejam regionais ou como países, e que influenciam comportamentos. Então, por exemplo, quando você está num ambiente institucional corrompido, naturalmente, a tendência a você não cumprir as regras, a tendência a você ter comportamentos antiéticos ou ilegais se torna muito maior. Existem estudos que comparam o comportamento de pessoas em diferentes países, naturalmente ele varia, como aqui no AGV, que é o índice de percepção
do cumprimento da lei, né? Então, é diferente uma empresa aqui no Brasil de uma empresa no Japão. E a gente tem que entender isso e saber que, no nosso caso, né, as empresas têm um desafio ainda maior pelo ambiente. E, como o Brasil é muito grande, pode ter disparidade, inclusive, regional. Tem os dogmas da educação executiva, e aí temos que fazer um meia-culpa das escolas de negócio, que doutrinam as pessoas a pensar que o papel delas na empresa é maximizar o resultado financeiro, a qualquer custo. E tem vários experimentos que mostram que as pessoas que fazem MBA, estudantes de economia, são muito menos cooperativos, mais egoístas, mais competitivos. Então, tem um lado, que é o lado que vem da educação que a pessoa recebe. O modelo mental que você aprende na escola é o que você vai replicar depois, né, no dia a dia como executivo. E o último, que são as práticas do setor de atuação. Então, você tem ali uma situação onde as empresas, né, no mundo inteiro também, tendem a repetir muito o comportamento dos seus pares. O meu setor é assim. E essas coisas todas são pressões que vão afetando o julgamento aqui, ó, dessa pessoa, que era boa, né? Ou, pelo menos, não era uma pessoa mal-intencionada. Né? Vamos pegar o nosso amigo ali, o Paulo Roberto Costa. É muito fácil falar que ele é uma pessoa ruim. Mas será que, quando ele entrou lá na Petrobras, nos anos 70, como engenheiro recém-formado, ele esperava sair de lá tendo feito o que fez, algemado? E aí falta outro fator aqui da nossa discussão, que é o fator tempo. O tempo influencia demais a ética ou não do nosso comportamento. Tem 3 aspectos centrais do tempo. Um, como elemento de pressão. Quanto menos tempo você tem para refletir sobre o que você está fazendo, maior é a chance de você ter um comportamento antiético. O tempo solidifica rotinas. Então, por exemplo, a Camargo Corrêa. A Camargo Corrêa é o primeiro padrinho político da Camargo Corrêa. Foi em 1937, a fundação, era um político chamado Adhemar de Barros, né? Porque o Silvio Corrêa, que era um dos 2 sócios, era cunhado dele. Então, sempre o modelo de negócio foi assim. Quem vai mudar? A rotina está lá, está feita. Né? E o terceiro, aí, que é o tempo como gerador de mudanças graduais e imperceptíveis. Então, ninguém e nenhuma empresa comete uma grande transgressão do dia para a noite. As coisas vão aumentando gradualmente, a percepção do que é normal muda. A gente vai aceitando fazer mais coisas, e, quando olha para trás, num período longo, a gente está fazendo algumas coisas que nunca imaginou que fizesse. Então, a gente tem que começar a entender de onde vêm esses problemas de fraudes, ética e etc. Não cai do céu. Não é só assim, vou pegar a maçã podre, vamos colocar regras e controles. Né? E aí está ali a pessoa que virou isso aqui, ó, virou o diabinho. Né? Aí agora a pessoa é ruim. E, no final, quem sabe, em algumas situações, né, ela paga um preço, né, e vai refletir e ter uma compreensão mais ampla do que ela fez. Então, essa é a primeira mensagem, que não é problema de maçã podre. Se continuar com essa ideia de maçã podre, não vai resolver. Segundo, tem uma perspectiva ainda mais ampla, que é a gente está vivendo uma narrativa problemática para a governança corporativa. Isto é uma narrativa que diz que o papel, né, uma boa governança é aquela que maximiza o resultado financeiro, é a máxima eficiência econômica. E muitos problemas, quase a totalidade deles, derivam dessa narrativa problemática. Então, por exemplo, alguns elementos dessa narrativa problemática. A empresa é apenas uma entidade econômica, uma caixinha de fazer dinheiro, que eu tenho que tirar o máximo de dinheiro. E é óbvio que as empresas têm uma dimensão econômica, mas também social, são órgãos da sociedade. Né? Segundo, que a empresa deve só cumprir a lei, nada mais. Não é isso. Cada decisão tomada tem uma implicação ética sobre terceiros. Não é só cumprir a lei, é você refletir sobre o que você está fazendo. Vai além. O compliance é só conformidade com o que está escrito. Você tem que ter capacidade de refletir se aquilo é certo ou errado, porque nem tudo vai estar regrado. Né? Terceiro, o papel dos administradores é maximizar a riqueza dos acionistas, seja só o controlador ou todos. Não é isso. É mais amplo do que isso. Obviamente que atuar no melhor interesse da companhia, que transcende os interesses dos acionistas. São vários stakeholders que apostam suas fichas. E, em muitos casos, deveria subordinar ainda ao interesse social maior. O quarto, né, que é essa narrativa para a governança, o que importa é botar sistema de incentivo baseado em dinheiro. O que importa é motivação extrínseca, né? E cenourinha na frente, porque as pessoas só pensam em dinheiro. Na verdade, as pessoas, né, o ser humano é muito mais complexo, e isso está ficando cada vez mais evidente, que a motivação vem muito mais de fatores intrínsecos, associados à autonomia, a você querer fazer alguma coisa cada vez melhor, e associado a fazer alguma coisa com sentido, com propósito, do que dinheiro.
Outro elemento dessa visão problemática, né, é o pano de fundo de todas as empresas. E aplica-se a outras coisas. Por exemplo, Samarco, pode olhar aqui. Ó, é isso aqui. Tá? Qualquer coisa, qualquer escândalo. As pessoas são seres amorais. Né? Então, assim, olha, sujeito, qualquer um, é potencialmente uma pessoa ruim. Então, tem que botar controle, bota norma, enche de regra, e não é isso. O que afeta mais o julgamento moral das pessoas são aspectos psicológicos, como que eu demonstrei agora, esses das pressões contextuais. Dois últimos, né? Tem uma ideia ainda de que a empresa pode ser extrativista, vive num mundo de recursos ilimitados, mas, na verdade, as empresas têm que pensar na ideia da sustentabilidade, tão falada, mas pouco praticada. E, por fim, que a competição é a chave para tudo. Né? Dentro da empresa, deixa o pessoal se matar, entre a empresa, seus stakeholders, seu fornecedor, etc., quando, na verdade, a empresa deve ser entendida como um sistema cooperativo. Ela está dentro de um sistema social, um sistema econômico, um sistema do meio ambiente, inclusive. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Né? Solução. Falei dos problemas, agora a solução. Acho que eu vou parar por aqui. Então, a solução vai muito além de compliance, tá? de regra, de controle. Infelizmente, não tem lei que dê jeito. E aí vou reforçar uma mensagem que eu já mencionei antes, em outros lugares. Colocar dinheiro em programas de compliance é o equivalente a enxugar gelo se não tiver mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Não adianta colocar dinheiro em compliance. Todas essas empresas, é uma dura verdade, todas essas empresas envolvidas nesses escândalos tinham praticamente todos os regramentos exigidos pelas tais boas práticas de governança. Área de controle interno, gestão de riscos. Pega a Petrobras, por exemplo. Me fala alguma coisa que faltava ali, né? Em termos de áreas, de etc. O que a gente precisa é revisitar esse modelo de governo das empresas com questões mais fundamentais, que é o que é o sucesso da empresa, sucesso empresarial, como é que a gente mede, qual é o papel do administrador, qual o propósito de uma empresa. São essas questões mais amplas que a gente tem que repensar a empresa do século XXI. Parece que não caiu a fichinha. E muitas empresas, todas essas, continuavam sendo administradas como se estivessem no século XX. E a gente está mudando para um novo século, estamos começando, e essas empresas parecem que não estão em sintonia com o que está vindo por aí. E, a meu ver, tem 10 atributos principais que vão caracterizar essa abordagem emergente para uma governança para valer, né? Não para inglês ver, e de sucesso. Algumas coisas vão parecer distantes, mas é o norte a ser seguido. A primeira é um propósito como eixo central das companhias. A empresa tem que girar em torno de uma causa, de uma coisa maior do que só atrás do dinheiro, do resultado do período. Isso é tiro curto. Né? São as empresas brasileiras da hora boa, porque a primeira crise a empresa some, já que é só o dinheiro que está no centro de tudo. Segundo, é a inclusão da ética como parte integral da agenda de negócios. Quer dizer, não é só perguntar se é uma boa decisão de negócios ou uma boa decisão jurídica. É uma boa decisão do ponto de vista ético? Isso tem que ser colocado e tem que ser parte integral, para valer. Terceiro, a ampliação do conceito de sucesso para uma perspectiva mais ampla que contemple a criação de valor para todos os stakeholders, e não só maximizar o resultado para os acionistas. O quarto é você ter lideranças dedicadas a alinhar os interesses de todos os stakeholders, procurar soluções ganha, 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 e não pisar no pescoço, por exemplo, de um fornecedor para aumentar o resultado para o acionista ou idem com o seu próprio funcionário. Outro elemento é uma gestão baseada em outros fatores, como confiança e não desconfiança, autenticidade e zelo, e não uma gestão baseada em pressão, medo, estresse. Se há uma palavra que está como pano de fundo desses escândalos, é medo. Essas empresas eram ambientes de medo. As pessoas morriam de medo lá dentro. Tá? Sexto, comprometimento com o desempenho responsável. O que é isso? É o como você chega no resultado, sendo mais importante do que o resultado em si. Eu não quero que você atinja um número, eu quero saber como você chegou naquele número, que é mais importante. A ênfase na cooperação, novamente, ver a empresa como um sistema, né? E não só competição. Uma transparência cada vez maior e um diálogo cada vez maior com todos os seus stakeholders em relação a outras questões não financeiras, para que você tenha um canal de comunicação mais claro, e isso vai aumentar a confiança de todo mundo nas organizações. Uma busca, um interesse voluntário por arcar com as externalidades geradas. A empresa tem que ter vontade de estimar os impactos dela sobre a sociedade e arcar esses custos, e não tentar
esconder esses custos, que é o que acontece na maioria das vezes. E a 10ª, que a regulação, o ambiente externo tem que ser visto como algo positivo, uma oportunidade para você melhorar como organização, porque aquilo vai ser bom para a sociedade como um todo, e não como algo negativo, que, inclusive, eu vou colocar dinheiro para evitar que a regulação fique mais apertada, né? Estamos longe? Acredito que algumas empresas estão mais encaminhadas, mas não tenho dúvida que esse é o rumo. E, resumindo aqui a minha história, é isso aqui. Governança não pode ser dissociada de uma cultura organizacional forte, que extrai o melhor e não o pior das pessoas, e de uma liderança consciente, centrada num propósito. Falar só de governança sem tocar em cultura e liderança é um tema vazio, porque governança é a parte formal da história. A estrutura, a política, os órgãos, as interfaces, mas tem a parte informal que é fundamental, é o dia a dia, como as coisas acontecem na prática, o que é valorizado pela empresa para valer, né? Qual é o conceito realmente de sucesso, quais são as normas sociais, normas de comportamento que moldam aquele ambiente psicológico único que é uma organização. E uma liderança consciente, uma liderança que não seja nem militar, nem mercenária, que só olha o número e não tem envolvimento emocional, mas uma liderança mais missionária, no sentido de querer deixar um legado, querer servir e não ser servido. É isso aqui que a gente precisa para ter uma governança efetiva, porque se a gente ficar só aqui na discussão da regrinha, desculpa, a questão é como medir essas coisas, né? E há já um avanço grande nessas áreas. Inclusive, no caso dos bancos americanos, o regulador nos Estados Unidos hoje tem um interesse cada vez maior em entender, aferir a cultura dessas organizações, porque é um preditor muito mais importante do que vai acontecer com essas empresas do que só ter ou não ter um documento. E aí, para finalizar, prometo que agora finalizo, é isso daqui, né? Será que é realista? Estou sonhando, né? Cair lá de Marte aqui. E a notícia boa, para finalizarmos aqui todos felizes, é que, sim, vale a pena, cada vez mais, implementar para valer, né, uma abordagem baseada na cultura ética, na orientação para os stakeholders e numa liderança consciente. E existem evidências crescentes, científicas, que sim. Eu vou mostrar um desses resultados, porque a gente tem um tempo curto aqui, inclusive do ponto de vista financeiro. E esse é um estudo que saiu agora, né, nos Estados Unidos, o valor da cultura corporativa. Então, esses pesquisadores analisaram 1.000 empresas durante 4 anos. Não são 2, 3, 4 empresas. Analisaram 1.000 empresas durante 4 anos. E como eles avaliaram? Pela forma mais correta, que é assim, quem está dentro, né? Porque é difícil avaliar estando fora. Então, eles pediram para os funcionários responderem de maneira anônima, online, a um conjunto de questões para averiguar a concordância deles com vários elementos considerados importantes de uma boa cultura. Então, 400.000 funcionários avaliaram essas 1.000 empresas, uma média de mais ou menos aí 400 funcionários por empresa, uma enorme amostra, né, que eles conseguiram. Resultado central. 2 questões sobre integridade foram fortíssimos preditores do desempenho futuro. O que eu quero dizer? O grau de concordância dos próprios funcionários daquela empresa com 2 questões, e aí havia uma escala de 1 a 5, que é discordo totalmente a concordo totalmente. Quanto maior a nota, isto é, quanto maior o concordo totalmente dos funcionários com 2 questões relativas à integridade, foi o melhor preditor do desempenho dessas empresas anos depois. Então, quais foram essas 2 questões? Muito complexas? Não, muito simples. A primeira é: a gestão, a direção aqui faz o que diz. Eles se comportam da forma como eles falam. Não é falar uma coisa e fazer outra. Segunda questão, a gestão aqui é honesta e ética nas suas práticas de negócio. Quanto maior a nota das empresas nessas 2 questões super elementares, maior foi o desempenho dessas empresas anos depois em relação a questões como valor de mercado, rentabilidade, relações com funcionários, menos problemas trabalhistas, inclusive com sindicatos, e mais atrativas para candidatos. As pessoas queriam mais, quando tinha uma vaga, mais gente aplicava para elas. Então, o que eu quero dizer é isso aqui, ó, 2 questões simples foram suficientes para prever o desempenho futuro. Curiosidade, eles também analisaram se o que as empresas dizem, sabe aquela coisa de missão, valores lá no site, se aquilo tinha alguma relação com o desempenho. Nada. Então, vender alguma coisa não adianta. O que está no papel, o que importa é a prática, é o que as pessoas percebem que realmente, como a coisa realmente funciona ali. E a mensagem, agora sim, final, é que, quando bem governadas, as empresas são, sim, a principal forma de criação de valor para a sociedade, mas, para isso, a gente tem que ampliar a perspectiva das lideranças em relação ao seu papel,
que vai muito além das paredes de uma empresa e muito além do resultado deste ano. E isso vai fazer com que as empresas passem a ser parte da solução e não dos problemas. Tá? Então, muito obrigado e uma sociedade mais consciente, a gente vai chegar lá, exige empresas mais conscientes, não essas aí. Obrigado.